Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós continuamos a falar do sexto mandamento, mas para você se recordar, existem algumas coisas que nós precisamos lembrar. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, assistir o vídeo até o final e deixar o seu comentário também lá no final do que você achou, do que você concorda, do que você discorda, do que você pensa, do que você aprendeu também, de toda a sua opinião, nesse sentido aqui. Vamos debater também, vamos conversar também nesses comentários aqui. Quero saber a sua opinião de como melhorar os vídeos. Sobre o conteúdo, obviamente que não tem como melhorar porque é magistério da Igreja Católica, Então, não há como melhorar, mas pode ser que alguma coisa eu falhei, alguma coisa eu posso melhorar, eu quero a sua opinião. Então, desde já, nós precisamos lembrar que no sexto mandamento, não está incluído somente não fazer algo, mas existe também a questão de se ter ou se possuir, Porque você não pode se doar, que é a terceira coisa, sem se possuir. Então, é se possuir, mas também é se doar. Então, é se reter, é se possuir e é se doar. Castidade é isso. Se você for responder um dia, é isso. Castidade é se reter em algumas coisas, é se possuir em todas as coisas e é se doar naquilo e para as pessoas que são necessárias. Ou seja, no seu grupo de oração você doa a sua força, a sua virilidade, como homem, como mulher, você doa as suas virtudes. No casamento são outras virtudes que você doa, são outras realidades e assim por diante. Então a gente vai percebendo que é uma doação, é você se entregar de uma forma correta, ordenada, centrada, no lugar, colocada no lugar. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Continuando então, na semana passada nós falamos basicamente, os dois primeiros, nós falamos basicamente sobre a castidade para os solteiros, A gente falou um pouco sobre os esposos, mas por incrível que pareça, o catecismo ele foca muito mais nos esposos para viver a castidade do que nos solteiros. Porque nos solteiros é uma forma bem simples. É não fazer e ponto final. E esperar o momento para fazer. Nos esposos, ela inverte. É como se o sacramento do matrimônio ele invertesse os polos e agora o que era ruim fica bom e necessário e primordial e o que era bom se torna agora desnecessário e não pode acontecer, que é a ausência ou a realização do ato sexual, do ato conjugal, E assim, obviamente, outras coisas também. Mas vamos lá, então. A flecha e o alvo. Se a sexualidade é uma flecha, o amor dos esposos é o alvo. Então, é a união das pessoas. E aqui eu quero que você se lembre que esposo não necessariamente, esposo e esposa não necessariamente são as pessoas que se casam no matrimônio, mas também o padre que se casa com a igreja, a freira que se casa com Jesus, ela também está vivendo um ato esponsal, um ato de doação, um ato de união, certo? Qualquer outra coisa que acertar, qualquer outra coisa que não acertar, melhor dizendo, que não acertar é erro. A intimidade dos esposos no matrimônio é sinal e penhor da comunhão espiritual. O que quer dizer isso? O penhor, o sinal é aquilo que sinaliza, que aponta, que direciona. Então, a intimidade, ela aponta para a comunhão espiritual. Que comunhão espiritual é essa? A comunhão com Deus. Então, quanto mais o homem e a mulher vivem a castidade no matrimônio, quanto mais a pessoa vive a sua castidade no matrimônio, mais ela vai ter uma comunhão com Deus, com o seu Espírito e com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E também esse penhor, que é
uma base para que eu possa me apoiar, a garantia para que eu possa me apoiar nessa comunhão espiritual. A vivência da castidade refere-se também ao casal que se abre à fidelidade e à fecundidade. Então, no casamento se inverte. Quando há o sacramento, quando existe o sacramento, também vai existir a necessidade da fidelidade e da fecundidade. Ou seja, os esposos são chamados a ser fiéis e fecundos. E é o que nós vamos falar depois dessa introdução. Castidade vai muito além de não fazer sexo. Nós já percebemos isso aqui. Nós já percebemos desde a outra aula que castidade ela é muito mais do que não fazer ou fazer sexo, né? No caso dos esposos, fazer. É sobre não adulterar o que é puro. Foi também o que nós aprendemos na aula passada. É não adulterar, é não tirar o valor daquilo que tem valor. É um ato biológico e espiritual. O ato sexual é próprio e exclusivo dos esposos. E no casamento, o sexo não é somente biológico, mas espiritual. De certa forma, a grosso modo dizendo, e assim, eu quero que você entenda isso com total respeito à Eucaristia, mas também total valor ao sexo. Mas o ato sexual do casal casado dentro da igreja, do matrimônio, ele se equipara, obviamente, guardadas as devidas proporções, à Santa Missa. Porque é um ato também de sacrifício, de prazer, de amor. Então, da mesma forma, por que é um ato de prazer? O sacrifício da cruz também é um ato de prazer porque é um ato onde Cristo faz a vontade do Pai. O Filho faz a vontade do Pai. Então, é um ato de amor. É um ato de amor, é um ato de prazer, é um ato de vontade, mas também é um ato de sacrifício, é um ato de doação, é um ato de entrega. E o sexo dentro do matrimônio é da mesma forma. É um ato também espiritual, não só biológico, porque ele abrange toda a intimidade, corpo e alma da pessoa. O exemplo de Tobias, que chama Sara, sua esposa, a rezar na intimidade, revela o profundo significado do sexo na Bíblia. Não é somente uma união de corpos, mas também de almas. Os atos dos esposos. Quais são os atos dos esposos no amor, né, nessa intimidade? Os atos que unem os esposos são íntimos, são castos, são honestos e são dignos. Ou seja, guarda uma intimidade, gera uma intimidade entre o casal, gera também uma pureza. Castidade vem disso, né? Castidade vem de pureza. Gera também uma pureza no casamento. O ato sexual também gera uma honestidade, uma entrega das suas verdades, daquilo que a pessoa é. Gera também uma dignidade. Eles se tornam mais dignos uns dos outros, mais dignos de Deus. O casal que tem uma vida sexual saudável, sadia, né? Nesse sentido, eles estão vivendo cada vez mais dignos e estão dignificando o ato sexual. Fora disso, tudo é o oposto. Não acontece intimidade, não acontece castidade, não acontece honestidade, também não acontece dignidade para aqueles que fazem o ato sexual fora do casamento. Esse ato sexual, ele exprime e alimenta a entrega, a alegria e a gratidão do casal. O casal se entrega mais e eles procuram, exprimem e alimentam, e são alimentados nessa entrega, também nessa alegria e também nessa gratidão. A sexualidade entre os esposos é fonte de alegria e de prazer. O Papa Pio XII vai dizer o seguinte: foi o próprio Criador quem estabeleceu que, nessa função da geração, os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Papa Pio XII está dizendo o seguinte: Deus quem quis o sexo, e quis que o sexo tivesse prazer e satisfação do corpo, mas também do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele. Aceitam o que o Criador lhes destinou, no entanto, devem saber manter-se dentro dos limites de uma justa moderação. Então, existe um limite, existe uma moderação que os esposos devem observar.
Qual é o duplo fim do matrimônio? O matrimônio ele tem um duplo fim. E o duplo fim é: o matrimônio tem duas finalidades, nas quais elas se unem lá na frente, né, no final, mas são duas finalidades que não se separam, que é a fidelidade e a fecundidade. A fidelidade ela está relacionada ao bem dos esposos, né, dos esposos. Ou seja, você faz pelo bem do outro, você é fiel pelo bem do outro. E você é fecundo pela transmissão da vida. Então, teoricamente, é você pensar em você, né? E ao pensar em você como você é uma só carne com a sua esposa ou com o seu esposo, você pensa também na fidelidade, você pensa nela, né? Ou nele. E também na transmissão da vida, você pensa nos seus filhos, na prole. Você pensa na geração da vida, não somente da fidelidade, não somente da fecundidade, mas de ambas, fidelidade e fecundidade. E essas finalidades são inseparáveis. A vida espiritual do casal depende dessas duas finalidades. A vida espiritual do casal, então, depende da fidelidade e da fecundidade. São essa base para alimentar o matrimônio. Um matrimônio que é rico em fidelidade e fecundidade. E aqui, fecundidade, eu não estou falando só de prole, filhos, mas eu estou falando de uma geração, onde você está gerando pessoas para Deus. Você está gerando, podem ser seus filhos, podem não ser. Também onde nós entendemos que os bens do matrimônio dependem deles. Então, os frutos do matrimônio e o futuro da família depende dessas finalidades, dessa fecundidade e dessa fidelidade, certo? Entendendo essas realidades, onde nós vamos pautar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre, então, fidelidade, correto? Vamos lá. O que são os esposos? Esposos formam uma íntima comunidade, que é o mesmo que comum unidade. Eles são um só em comunhão, comunidade de vida e amor, fundada pelo Criador, com leis próprias. Então, cada matrimônio vai ter a sua lei própria. Obviamente que existem leis que regem o casamento de forma genérica, ou seja, todos os casamentos, mas existem também leis próprias, né? O que funciona para um casal não funciona para outro. É irrevogável, um irrevogável consentimento pessoal. Ou seja, ao você consentir no matrimônio, ao consentir e se unir a uma pessoa, não é voltado atrás. Você não volta atrás nessa realidade. Então, eu me doei no casamento, agora eu não vou me doar mais. Então, isso não existe. É irrevogável. Irrevogável é o que não volta, o que não tem retorno, o que não volta atrás. É uma entrega definitiva e total da pessoa. Então, a pessoa que se entrega, ela se entrega de forma definitiva e totalmente. Eles se tornam uma só carne. E eles também têm uma aliança contraída livremente. Não é algo que eles fazem, não é um consentimento irrevogável que eles fazem sem pensar sobre isso. Também é uma obrigação de manter una e indissolúvel o que Deus uniu. Então os esposos eles têm uma obrigação também de se manter unos, de se manter um só e indissolúveis, certo? E o que pede essa fidelidade? A fidelidade, além de pedir todas essas realidades, que o casal viva uma comunidade de amor fundada pelo Criador, com leis irrevogáveis, com leis próprias e irrevogáveis, de um consentimento e assim por diante, a fidelidade é a constância em manter a palavra dada no dia da união. Então, não é uma palavra dada que você falou particularmente, mas no dia da união, no dia do sacramento, onde vocês receberam o sacramento do matrimônio. Então essa constância de manter a palavra é uma fidelidade à sua palavra. Não é uma fidelidade somente ao seu esposo, não é uma fidelidade somente a Deus, mas é uma fidelidade a você. É uma fidelidade no seu matrimônio. Então quando você é fiel à sua esposa ou ao seu esposo, antes de tudo você está sendo fiel a si mesmo.
Porque a sua palavra que você disse, na qual você pensou, na qual você planejou, na qual você esperou, e eu espero que não tenha feito por um sentimento, mas realmente por um desejo, por uma vontade própria. E assim você vai imitar a Deus que é fiel. Deus que na sua palavra, ao dar a sua palavra, ele é fiel. Ao dar a sua palavra, Deus é fiel na sua palavra. Ele mantém a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. E ao manter a sua palavra, o casal também vai introduzir na fidelidade de Cristo à igreja. Vai se introduzir na fidelidade de Cristo à igreja. Ou seja, ele vai imitar Cristo e a fidelidade de Cristo com a fidelidade para Cristo. Vai imitar Cristo fiel à igreja. Cristo que disse que jamais deixaria. Cristo que disse que jamais abandonaria os seus. Cristo que disse que enviaria um auxílio. Os esposos também são chamados a viver esse auxílio, a enviar, a não abandonar jamais, certo? É isso que pede a fidelidade. Também pedem a vivência da castidade conjugal. Ou seja, essa vivência de só relacionar sexualmente com o esposo. Não só sexualmente, mas também espiritualmente, também mentalmente, em relação de intimidade, não revelando as intimidades para outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, tá bom? E tanto para homens quanto para mulheres, principalmente se forem do sexo oposto, né? Que é o que começa, aonde começa todos os males, quando você se sente insatisfeito no seu relacionamento e aí você vai se abrir com outra pessoa de forma ainda mais se for uma pessoa do sexo oposto. Mas normalmente começa com alguém do mesmo sexo. Uma mulher que se abre com uma amiga, depois ela percebe que ela precisa de mais e ela vai atrás também de um homem, seja do trabalho, ou vice-versa. O homem também que vai se abrindo com um amigo, falando assim, tá difícil lá em casa, isso, aquilo, não tá acontecendo, papapá. Depois ele fala assim, não, quer saber, só ele não tá resolvendo. Eu vou atrás de alguma outra pessoa. Aí aparece uma colega de trabalho e assim por diante. É assim que começa a infidelidade. Faça essa declaração ao seu esposo. Então, eu quero que você pause aqui e dê um print, alguma coisa, e pegue essa oração, esse texto aqui e diga ao seu esposo: isso é fidelidade. Tomei-te nos meus braços, amo-te e prefiro-te à minha própria vida, porque a vida presente não é nada e o meu sonho mais ardente é passá-lo contigo, de tal maneira que tenhamos a certeza de não ser separados naquela que nos está reservada. Na esperança daquela que nos está reservada. Eu ponho o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso do que não ter os mesmos pensamentos que tu. Olha que bela palavra, que bela frase. Essa frase é uma sugestão de São João Crisóstomo aos esposos, certo? E agora vamos falar sobre a fecundidade, correto? O que é a fecundidade? O que é fecundidade? Fecundidade é um dom e dom requer disposição de alguém para receber. Então, fecundidade significa que Deus, uma terra fértil, ela depende só do agricultor? Não. A parábola do agricultor, a parábola do semeador, ela nos deixa claro, ela não depende só do semeador, ela também depende do terreno, ela também depende do que está disposto, quem está disposto a receber. Então, a fecundidade que Deus nos dá, né, ela nos dá, mas ela requer também uma disposição para receber e uma disposição para o quem dar. Então, existe uma troca, existe uma aliança, de certa forma, né? Uma pessoa que recebe e uma pessoa que dá. Ou pessoas que recebem e pessoas que dão. No caso aqui, os esposos têm a disposição para receber os filhos que lhes serão gerados. E o Deus Pai, tem
Deus, né, Deus tem a disposição para dar. Se ele quiser dar, ele dará. O filho surge no coração do casal, antes de surgir no ventre, antes de surgir na intimidade, ele surge no coração do casal. Todo ato matrimonial, todo ato conjugal deve ser aberto à transmissão da vida. Então, todo ato conjugal do homem e da mulher deve ser aberto à vida, mesmo que eles façam e tenham consciência de fazer em períodos que a mulher não está fértil. Então, o pensamento, o coração deve ser, se for da vontade de Deus, nós recebemos um filho que será gerado desse ato conjugal. É isso que todo casal deve pensar no matrimônio, na sua relação sexual, na sua relação conjugal. Pais e poderosos. Então não são só pais, mas poderosos. Por quê? Os esposos, os pais, eles participam do poder e da paternidade de Deus, do poder criador e da paternidade de Deus. Então os pais, eles participam, eles são participantes desse poder criador e dessa paternidade também. Deus é pai e Deus é criador. E Deus é criador. E assim como Deus é criador e Deus é pai, os pais também se tornam criadores e pais. Os esposos têm a missão de transmitir e educar a vida humana. Gerar vida e educar essa vida. Também tem a missão de cooperar e interpretar o amor de Deus. Ou seja, transmitir esse amor, mas também interpretar, fazer com que a pessoa possa viver o amor, fazer com que o filho viva esse amor com Deus, com responsabilidade, e eles devem viver essa fecundidade com responsabilidade humana e cristã, certo? Não somente cristã. Talvez um dos erros mais graves que eu vejo hoje em relação aos católicos, alguns católicos, é que eles têm uma responsabilidade cristã e eles encaram a fecundidade como uma missão, a dar muitos filhos, a ter muitos filhos, né? Isso é louvável, porém deve existir também uma responsabilidade humana, no sentido de que não olhar assim, existem muitas pessoas no mundo e vão sofrer. Não é isso. Não é esse pensamento egoísta que existe de algumas pessoas, de muitas pessoas hoje. Mas é um pensamento humano, é olhar para o bem da humanidade. O que o meu filho será bom para a humanidade. Não é negar a vida ao filho, mas é não negar a humanidade, não negar o seu filho para a humanidade. E sobre essa responsabilidade, veremos a seguir também a paternidade responsável. O que a igreja fala sobre paternidade responsável? Responsabilidade consiste em respeitar a procriação. Então, o homem e a mulher, eles são procriadores. Quem é o criador é Deus. Criam com Deus uma única pessoa. Então, quando lá em Gênesis, eu já falei, acho que eu falei isso na semana passada, quando lá em Gênesis Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não está falando somente para a Santíssima Trindade, mas pode-se interpretar também que ele está falando para o casal. Façamos o homem, façamos um filho a nossa imagem e semelhança, porque se parece comigo, porque vocês se parecem comigo. Então ele se parecerá comigo, ele terá a minha imagem e a minha semelhança. E essa responsabilidade é para respeitar, e para respeitar é preciso regular em alguns casos. Ou seja, em alguns casos deve-se dizer não aos filhos, deve-se evitar, deve-se prolongar, deve-se adiar os filhos. Os esposos podem espaçar o nascimento dos filhos por razões justificadas. E quais são essas justificadas razões? Esse é o desejo. Não deve vir do egoísmo. A primeira coisa, o espaçamento dos nascimentos dos filhos não pode ser gerado por um egoísmo. Por uma pessoa, porque simplesmente eu não quero, porque simplesmente eu prefiro cuidar da minha vida. Então, dizer não a não ter filhos não pode ser gerado a partir de um movimento egoísta, a pensar em si, a pensar no casal, do que a pensar nos filhos, certo? Segunda coisa, não pode vir de um desejo
esse desejo deve estar de acordo com a justa generosidade. Ou seja, uma pessoa que está se doando. Ela está se doando. E não pode também, da mesma forma que os pais que têm filhos, não ser generosos com os filhos. Não dar tudo e não dar o melhor. E aqui eu estou falando melhor, não é necessariamente dinheiro. Não é necessariamente dinheiro, mas é principalmente o amor e o conhecimento de Cristo. Fazer Jesus conhecido e amado. Deve ser segundo a moral cristã. Então, deve viver e serem educados, gerados, segundo a moral cristã. E passados também, segundo a moral cristã. Para escolher ter ou não filhos, o casal vai precisar de quê? Ele vai precisar de uma sinceridade de intenção. Saber qual é a intenção verdadeira do casal, de ambos. E ambos devem conversar sobre essa sinceridade e não esconder nada. Não esconder nada, ou não ofuscar, ou não mentir, né? Apreciação dos motivos, ou seja, saber pelos quais os motivos que eles querem os filhos. Quais são os reais motivos? Eu quero um filho para engajar no Instagram. Não. Então é não. Gente, não tenha filhos para isso. Essa não deve ser a sua intenção para ter filhos. Eu quero ter filho porque eu quero postar, porque eu sempre tive vontade de ter filhos. Ok, mas por que você sempre teve vontade de ter filhos? Por uma inveja? Você tinha uma inveja de outras pessoas que tinham filhos? É por isso? Então se for, não. Ou se for outra coisa justa, sim. Certo? Critérios objetivos. Não ficar dando voltas. Ah, porque aí eu vou pensar nisso, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, coisas objetivas, sejam objetivos. Também critérios respeitosos, respeitando o casal, respeitando a mulher, respeitando o homem, respeitando o tempo, da oportunidade do que eles podem ou não dar, ser, viver, qual é o momento. Às vezes a mãe ou o pai, psicologicamente falando, não estão bem. Então o casal ele precisa entender, ou financeiramente também, eles precisam entender, né? Então, e também deve ser preciso escolher, deve ser importante observar uma doação e uma procriação, certo? Então o pai e a mãe devem ser procriadores e doadores de vida. Essa união e essa procriação que tanto se fala, a união e a procriação são essenciais no ato conjugal do casal. A união e a procriação são essenciais no ato conjugal do casal. Qual é a finalidade do ato sexual? A união e a procriação. O ato sexual, o ato conjugal, ele envolve união e procriação. Ou seja, o casal ele deve se unir, mas ele também deve estar aberto à procriação. Há sentido mútuo e verdadeiro no amor deles e a ordenação da vocação do homem e mulher para a paternidade. Então essa ordenação da vocação do homem para a paternidade. Ou seja, a união é quando eles se unem mutuamente e verdadeiramente. A procriação é quando nessa união, eles se doam. É uma coisa só, é fidelidade e fecundidade. É uma coisa só, é fidelidade e fecundidade. E quais são os métodos aceitos para dizer sim ou não à vida, para espaçar ou não a vida? A igreja aceita apenas métodos naturais como meios para evitar, por motivos justos, a concepção, por espaçar a concepção. Na verdade, não é evitar, né? A palavra evitar aqui era evitar por um tempo, certo? Então, assim, o casal que quer evitar para sempre. Não, eles estão fazendo errado. Os métodos naturais são a continência periódica, ou seja, em algum período vocês vão se conter e não fazer o ato conjugal, não realizar o ato conjugal. Também a auto-observação, observar a si mesmo, também perceber se a mulher está fértil ou não, se a mulher está no período de ovulação ou não, e também nos períodos infecundos, onde eles podem fazer o ato conjugal sem
uma probabilidade mais alta de ter filhos. São métodos que respeitam os corpos dos esposos. Não é somente a alma, mas o corpo do esposo também deve ser respeitado. São métodos que estimulam a ternura entre eles, ou seja, geram um desejo, geram um amor, geram uma paciência, uma tranquilidade. Eu olho o outro não somente como um objeto, não somente como um corpo, mas como uma pessoa que realmente precisa de mim, que realmente é vista, que eu vejo ela, que eu vejo a alma dela, que eu espero, que eu tenho paciência de saber a hora, de poder realizar e não estar desenfreadamente tendo ato sexual. E favorecem a educação da liberdade autêntica, ou seja, métodos que favoreçam a educação da liberdade autêntica. É inaceitável, então, qualquer ação no ato conjugal que se proponha a tornar impossível a procriação. Então, ou seja, métodos contraceptivos que não sejam naturais, eles devem ser evitados pelo casal. Evitados totalmente, porque são inaceitáveis. Porque eles proíbem a transmissão da vida, e a transmissão da vida não se dá somente por este mundo, mas destina-se ao eterno. Ou seja, o casal ele não está pensando somente, o casal cristão, ele não está pensando somente na terra, mas também no céu, na eternidade. Então eles não estão gerando filhos somente para a terra, mas para a eternidade. Para a eternidade. Os pais devem criar os filhos também para o céu. E muitos pais, infelizmente, estão criando os filhos para o inferno, não apresentando Jesus Cristo para eles, não apresentando a doutrina da igreja para eles, não apresentando a fé, a religião para eles, a salvação que Cristo escolheu, que Cristo realizou e deu para todos nós. Qual é a intervenção do Estado em relação aos filhos, em relação à procriação? Tendo em vista, então, uma responsabilidade do Estado, tendo em vista que a responsabilidade do Estado é o bem-estar dos cidadãos, o Estado pode orientar o crescimento da população. O que é isso? O Estado pode dizer, pode dar uma orientação. Olha, em alguns casos, em pouquíssimos casos de alguns países, e por um período curto, não ter filhos, mas pode fazê-lo somente mediante informação objetiva e respeitosa. Objetiva e respeitosa. Ou seja, não é uma imposição, não é uma ditadura, não é algo que eles fazem, não é algo que o governo vai fazer impondo. E também não é uma informação que seja subjetiva. Ele deixa a entender que é respeitoso, mas na verdade não é. Não pode fazê-lo com imposições autoritárias e obrigatórias. Não é uma obrigação. O casal não tem obrigação de obedecer o Estado nessa realidade, certo? O discurso do Estado, então, nesse caso, deve ser mais ou menos assim, né? Deve ser pautado desse jeito. Olha, meus cidadãos, se vocês acharem por bem, não tenham filhos, pois a situação da nação exige um corte de custos. E nunca deve ser. O discurso nunca deve ser: vocês estão proibidos de ter filhos para corte de gastos e serão punidos caso tenham mais que um filho ou mais que 2 filhos e assim por diante. Certo? Então, entendendo a fecundidade e a fidelidade, nós vamos passar para a próxima parte agora, que é o filho, o dom do filho, a geração do filho para as pessoas. Nós já chegamos à metade do nosso conteúdo e nós temos ainda algumas coisas para falar, né? Que são as ofensas ao matrimônio e o filho, certo? Então vamos lá. O filho é bênção de generosidade. Uma família numerosa, eu estou cortando A por acaso aqui toda hora. Uma família numerosa é vista pela Sagrada Escritura e pela Igreja como sinal de bênção divina e de generosidade dos pais. Então, quando nós vemos uma família numerosa, nós não vemos somente a generosidade dos pais ou a bênção de Deus, mas ambos. Nós vemos que são os pais generosos e é um Deus que abençoou esse casal.
abençoa esse casal. Não que os outros casais não tenham bênção, né? Mas que eles foram abençoados por Deus, certo? É um sinal visível de que há uma bênção ali sobre ele. Em relação aos casais estéreis, né? Como se portar em relação se você é estéril, se você não é estéril. Então, se você conhece um casal que tem dificuldade, manda esse vídeo para eles entenderem pelo menos essa parte. Podem ser estéreis por dois motivos. Ou por mesquinhez do casal, ou seja, falta de generosidade do casal, ou por vontade divina, porque Deus não permitiu, Deus não deu a sua vontade ainda para aquele casal, ou talvez não dará, né? Então, é olhar para essas duas realidades. No primeiro caso, então, é necessária uma conversão e adesão à fertilidade divina, ou seja, o casal precisa se aderir a essa fecundidade, a essa fertilidade. Já no último caso, que são os pais, mesmo sendo estéreis, resta unir o seu sofrimento ao de Cristo e confiar na bondade e providência de Deus. Ou seja, quando o casal é estéril, tem dificuldade para ter filhos, eles devem então unir o seu sofrimento aos sofrimentos de Cristo e confiar na bondade e na providência de Deus. Só que, obviamente, isso não serve só para os casais estéreis, mas para todas as pessoas que estão esperando em Deus alguma realização, algum plano, a vontade de Deus se realizar. Pesquisas que aumentam a fertilidade devem ser encorajadas para serviço. Então, se existem pesquisas sendo feitas, né, pesquisas científicas sendo feitas, para que aumente a fertilidade, elas devem ser encorajadas, mas para que esteja a serviço da humanidade, para que esteja em comum acordo com os direitos humanos, para que sejam do bem, para que estejam a serviço do bem verdadeiro integral e para serviço da vontade, que esteja a serviço da vontade e projeto de Deus. Então, olhar para essas quatro realidades, da humanidade, dos direitos humanos, da verdade, do bem e da vontade divina, certo? Quais são os métodos não aceitos para os filhos, para gerar os filhos? O filho tem o direito de nascer de pais conhecidos seus e unidos entre si. Então, é direito do filho ter os seus pais conhecidos, ou ele conhecer os pais e que eles estejam unidos entre si. Portanto, os métodos a seguir são criticados pela igreja. Por exemplo, doação de esperma ou de ovócito, né? Doação de esperma ou óvulo. A pessoa que doa um esperma num banco num banco, e aí ela vai no banco de esperma, né? E ela vai e uma mulher vai lá e pega e insemina esse esperma no óvulo dela, ou vice-versa. Um outro óvulo que é gerado e assim por diante. Empréstimo também de útero, a famosa barriga de aluguel. Também a inseminação e fecundação artificial são criticados pela igreja. O ato sexual não pode ser desassociado ao ato procriador. Lembra lá, o ato sexual ele é procriador. O ato fundador, o ato sexual, não pode, o ato fundador, onde funda uma pessoa, né, onde se inicia uma pessoa, não pode deixar de ser a união de duas almas que se entregam para se tornar que se entregam ao poder, que se entregam ao poder de médicos e biólogos. Ou seja, o ato sexual ele é procriador e de união, ele é unificador, dizendo. E ele não pode estar associado aos médicos e biólogos, mas ele deve estar associado à união e à procriação do casal no casamento. Dominar a origem e destino do homem é contrário à dignidade da pessoa. Então, ou seja, métodos biológicos, métodos químicos, métodos médicos, quer dizer, que vão fazer assim, eu quero escolher um filho de olho claro, um filho do cabelo liso, um filho assim, tal, né? Você não pode escolher isso. Também é errado, também é criticado pela igreja. Filho é dádiva e não dívida. Olha que frase bonita.
Filho é dádiva e não dívida. Filho é dádiva e não dívida. É dom, é presente. E presente você aceita e não escolhe a quantidade nem as características. Você não chega para uma pessoa que vai te presentear e fala assim, não, mas eu queria menos, ou eu queria mais, ou eu queria maior, ou eu queria menor, eu queria do olho azul, eu queria do olho verde. Então filho é dom, filho é presente. É fruto do amor conjugal, é oportunidade de missão e de santificação. Aqui está o grande erro de muitos pais, onde eles não entendem que o filho é missão. O filho não é um presente para ser usado. O filho é um presente para missão, para que você tenha uma missão, para que você tenha um compromisso. Filho, então, também não é despesa. Filho não é despesa e nem propriedade. Então, esses pais que ficam quantificando o tanto que o filho gastou, o tanto que gastou com o filho, o tanto que gasta, sabe? É de uma mesquinhez, é de mostrar assim, o que importa é o dinheiro que eu estou gastando, não é meu filho, sabe? Isso esconde uma mesquinhez muito grande, que você está olhando para o dinheiro e não para o filho. Também filho não é uma propriedade, onde ele é posse de você e você faz o que você quiser. Não, não é. Então ele não pertence aos pais. Os pais não têm o direito de posse, mas de responsabilidade sobre os filhos. Só o filho tem direito de posse sobre si mesmo. Então, o pai tem responsabilidade de posse sobre si. Sobre si. A mãe tem responsabilidade de posse sobre si. O filho tem responsabilidade de posse sobre si, mas de responsabilidade ambos têm. Então quando você fala assim, ela é a minha esposa, ele é o meu esposo, ele é o meu filho, não é uma posse que você está falando, mas uma responsabilidade. Ele é minha responsabilidade, ele é minha responsabilidade, né? Ou ela é minha responsabilidade. E assim por diante. Ou filho, filha, é responsabilidade. No matrimônio, os esposos recebem vários dons, dos quais os filhos são os excelentes. Então, o dom que o filho recebe como responsabilidade para os pais, o dom que os esposos recebem como responsabilidade são os filhos. E são os dons mais excelentes dele. A esterilidade. A esterilidade física não é um mal absoluto. Então, uma pessoa que é estéril, né, uma estéril, né, e ela não está conseguindo ter filho, um casal que não está conseguindo ter filhos, não é um mal, não é uma maldição, né? Não é como se eles estivessem indo para o inferno. Não, não é. Eles podem usar isso como um bem para a sua vida. Os esposos devem procurar os meios lícitos e aceitáveis. Os esposos, então, devem procurar os meios lícitos e aceitáveis para fugir da esterilidade. Ou seja, se eles encontram meios que são acessíveis financeiramente, também que não agridam aquilo que é ilícito, aquilo que é lícito, na verdade, né? Que não vá contra aquilo que é lícito, não deve se associar às dores, aliás, devem se associar às dores de Cristo. Lá, nas dores de Cristo, eles serão fecundos como Cristo. Então, o esposo ou a esposa que entrega a sua fecundidade ou a sua esterilidade a Cristo, se une às dores de Cristo, esse estará realmente, verdadeiramente sendo fecundo. A fecundidade de um casal, ela está na cruz de Cristo. Seja para a doação, ou seja para a esterilidade, seja para a dor. Mas de qualquer forma, ele encontra o seu lugar na cruz. Podem adotar também crianças abandonadas, crianças que não têm pais, crianças órfãs. Podem adotar também. É algo nobre também. Podem realizar serviços em favor do próximo. Podem realizar serviços em favor do próximo, enquanto ainda são estéreis, enquanto ainda não têm filhos. Então eles podem usar esse tempo para o serviço das pessoas, para o serviço de outras pessoas. Bom, entendendo isso, né, nós tivemos aqui uns 40 minutos para entender essa primeira parte do amor do esposo. Agora as ofensas à dignidade. Então, quais são as ofensas? O adultério, o divórcio e outras ofensas à dignidade do matrimônio. O que é o adultério matrimonial?
Porque nós já falamos do adultério na semana passada, né? Na semana passada nós falamos do que é o adultério, que é essa adulteração, que é essa mistura que nós fazemos onde tira o valor de algo. O adultério é a base de todo esse mandamento e o que deve ser evitado, né? Isso nós falamos de um adultério de forma geral, não somente matrimonial, mas de forma geral. O adultério é o termo que designa a infidelidade conjugal. O adultério matrimonial é o que designa infidelidade conjugal. E quando ela acontece? Quando dois parceiros dos quais pelo menos um é casado estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. Então lá, o cara é casado, né? E ele tem uma relação com outra pessoa que não seja sua esposa. Adultério, né? Se ambos são solteiros, é adultério? Não, é fornicação. Entende? Se a mulher é casada e o homem não, adultério. Se os dois são casados, adultério também. Pelo menos um deve ser casado para ser constatado o adultério. O infiel é aquele que tem relação sexual com outro parceiro que não seja seu esposo, certo? Mas não somente a relação sexual, mas relações que levam ou que induzem ao sexo, ou que são pré-sexuais, de certa forma, né? Que a conversa, aquela coisinha de fazer algo que você sabe que a sua intenção é essa, ou talvez a intenção da outra seja essa. Se você dá corda para isso, isso também pode se considerar, ainda não é uma infidelidade, mas ela deve ser evitada para que não chegue ao fim. Contra o que o adultério peca. Então, quando a pessoa comete o adultério, o que ela peca? O adultério é uma injustiça. Então ele peca contra a virtude da justiça. Quem comete adultério, então, falta com seus compromissos, com a sua palavra, ele viola a aliança matrimonial que ele fez no relacionamento, no casamento, ele também lesa o direito do outro cônjuge, o direito de ter o cônjuge por inteiro. Ele também atenta contra a instituição do matrimônio. Ele também atenta contra a instituição do matrimônio, né? De forma geral, o matrimônio ele é enfraquecido devido a isso. Ele também viola o contrato que fez, a palavra que foi dada. E ele também compromete, o adultério compromete o bem da geração dos filhos. Os filhos têm necessidade da união estável do pai. Os filhos têm essa necessidade da união estável entre os pais, certo? Qual é a opinião de Jesus em relação ao divórcio? Qual é a opinião de Jesus em relação ao divórcio? A opinião de Jesus. Jesus deixou bem clara a sua opinião sobre o divórcio. O casamento é indissolúvel, ele não se dissolve a não ser com a morte. A morte é a única coisa que separa o casal de vez. As tolerâncias que entraram na lei são intoleráveis. Então, ou seja, é pela dureza do coração de vocês que Moisés permitiu o divórcio, que Moisés permitiu a carta de divórcio, mas no princípio não era dessa forma. É o que o próprio Jesus vai dizer. É o que o próprio Jesus vai dizer. E ele vai dizer isso dizendo, essa tolerância que foi colocada, ela é intolerável, ela não deveria existir. Só a morte separa um casal com matrimônio ratificado e consumado. Ou seja, existem casamentos que não são ratificados e nem consumados. Casamentos que às vezes casamentos que não existiram. Esses casamentos são casamentos nulos. Nós já falamos sobre eles aqui. Casamentos nulos, casamentos que nunca aconteceram. Nenhum homem e nenhuma mulher, nenhuma causa pode dissolvê-lo. Ninguém pode dissolver um casamento ratificado e consumado. Somente a morte, certo? Separados, mas não divorciados. Pode ser que em alguns casos, alguns casais vivam separados, mas jamais divorciados, né? Existe uma diferença entre o divórcio e a separação. Eles podem separar-se de casa, de camas, mas não de matrimônio, mas não de um contrato. O contrato ainda existe. Pode ser legítima em certos casos a separação de corpos, mas não se desfaz o vínculo matrimonial. O divórcio civil pode garantir certos direitos sem ser falta moral. Por exemplo, então a pessoa ela se divorciou civilmente, né? Porque matrimonialmente, né, na igreja ela não se divorcia.
Isso pode acontecer sem ser uma falta moral quando se tem em vista o cuidado dos filhos e a defesa do patrimônio. Então, eu vou me separar civilmente para que a pessoa, após aquilo, o que eu conquistar não pertença a ela, né? Obviamente que a gente entende isso aqui ainda de uma forma meio egoísta. A pessoa está olhando para si. Todo divórcio ele tem um egoísmo envolto ali, de uma das partes ou de ambas as partes. Nunca de nenhuma das partes. Existe sempre o egoísmo, certo? Qual é a ofensa maior no divórcio? O divórcio é uma ofensa grave à lei natural, porque ele rompe o contrato livremente aceito. Então, o casamento é um contrato livre, um contrato aceito de forma livre. Que o casal fez. E se eles não fizeram de forma livre, logo o casamento não existe. O casamento não existiu. Mas se eles fizeram de forma livre e se aceitaram, então o casamento existiu. E ele é uma ofensa à própria palavra da pessoa, como eu já disse há pouco aqui. Também é uma injúria à aliança da salvação. A aliança que Cristo fez conosco na salvação. Unir-se novamente no civil, né? Porque aqui não dá para unir-se novamente no religioso, a não ser após a morte do cônjuge, torna o divórcio mais grave ainda. Então, o casal que se separa e ficam cada um no seu canto, sem se envolver com outras pessoas, eles já pecaram no divórcio, mas não pecaram mais gravemente em um adultério. Porque quando eles se unem com outra pessoa, é adultério. E esse adultério ele é público e permanente. Então, por isso, não tem como a pessoa pedir perdão, porque ela vai continuar pecando, ela vai continuar. Enquanto ela estiver com essa segunda união, ela continuará pecando. Então, não pode receber o sacramento da confissão, porque não há arrependimento e não há mudança, e também não pode receber o sacramento da Eucaristia, certo? Ela pode viver de outras formas dentro da igreja, mas não sacramentalmente ainda. Ofende a família e a sociedade. O divórcio, então, é uma desordem na célula familiar e na sociedade, porque carregam consigo os prejuízos para o cônjuge que fica abandonado. Então, primeira coisa, o cônjuge fica abandonado, né? E depois trazem prejuízos para os filhos, que são traumatizados muitas vezes, objetos de contenda entre eles. Então os filhos vão perceber aquelas brigas, aquelas discussões. Nunca acontece de uma forma pacífica, né? E quando acontece em atores com ator da Globo, essas coisas assim, né? A gente sabe que não é. A gente sabe que não existe. Pelo menos a falta do amor. Pelo menos o respeito ali, né? Talvez teve respeito, mas não teve amor. Não gerou-se amor. O divórcio causa um contágio na sociedade que faz dele uma verdadeira praga social. O divórcio, então, é um contágio na sociedade. O primeiro divórcio, ele contagiou outras pessoas que foram indo. Hoje é algo comum. Normal não, porque não é a norma. Normal vem de norma e comum vem algo que acontece constantemente. Então não é normal, é comum. A parte ofendida e vitimada do divórcio. No divórcio civil pode haver aquela parte que não queria o divórcio, mas foi forçada a aceitar, né? Ou na separação de corpos, pode haver, por exemplo, o marido que saiu de casa e a mulher não pode prender ele, sequestrar ele para ele ficar em casa, né? Não pode. Ou vice-versa, a mulher que sai também, não tem como, né? Então, às vezes a pessoa é forçada a aceitar uma situação que ela não queria. Essa parte, ela não está violando o preceito moral. Ela não está pecando no divórcio. Ela não está pecando nessa... ela só vai pecar se ela se unir a outra pessoa. Ah, já que meu marido saiu de casa, agora eu vou achar outra pessoa. Aí ela está cometendo adultério, certo? Assim como o marido também pecou. Mesmo que o marido saia sem se relacionar, ela está cometendo um ato mais grave porque ela está adulterando com outra pessoa. Porque o marido dela ainda está vivo. Mesmo que o marido não queira mais ficar com ela. Mas não está livre para outro relacionamento. E deve haver o esforço por ser fiel ao sacramento.
mesmo que o marido, mesmo que a esposa tenham saído de casa, mesmo que o marido ou a esposa tenham forçado a essa separação, certo? Então a pessoa ofendida, ela ainda não tem direito, já que foi ele que escolheu sair, então eu posso fazer o que eu quiser, eu já não tenho mais parte sua. Não, você tem parte sim. Você fez um compromisso com Deus e consigo antes de ser só com o seu esposo, certo? O seu marido ou a sua esposa, certo? E por fim, quais são as outras partes? Quais são as outras ofensas à dignidade do matrimônio? Bom, então nós temos mais 4 citadas pelo sacramento pelo catecismo. E essas 4 ofensas são a poligamia, o incesto, a união livre e o test drive. O que é isso? Vamos lá. A poligamia não está de acordo com a lei moral. Todas essas não vão estar de acordo com a lei moral. Ela opõe-se radicalmente à comunhão conjugal. Nega o desígnio de Deus revelado no princípio. Homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e mãe para se unir à sua mulher, a uma mulher. Então é uma só, é uma mulher só. O princípio era assim. Então, se os profetas, ou profetas, os pais, a patrística, do Antigo Testamento, teve a poligamia, ainda assim no princípio não era dessa forma, certo? Então não é porque está na Bíblia que está de acordo, Era um desvio que ocorreu naquele momento, naquela situação. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal e nega o desígnio de Deus revelado no princípio. Contrário à dignidade pessoal da mulher e do homem. Contrário à dignidade pessoal da mulher e do homem. Eles não se doam integramente e integralmente. A integralidade e na inteireza, como nós vimos na semana passada. Contrário ao amor de doação total, único e exclusivo. Então, o amor ele deve ser total, todo para uma pessoa, único para uma pessoa e exclusivo de uma pessoa. O seu amor deve ser para uma pessoa somente. Um convertido ao cristianismo, aqui no caso, por exemplo, religiões que hoje aceitam a poligamia. Se uma pessoa ela se converte, e ela já tem vários filhos, ela tem várias esposas, melhor dizendo. Um convertido ao cristianismo que foi antes polígamo deve cumprir com as suas obrigações com as suas antigas mulheres e filhos. Então, é necessário que ele ainda continue cuidando, zelando, dando sustento para as esposas dele. Por que a gente fala esposa aqui? Porque normalmente quando a gente fala de poligamia, a maioria das vezes é um homem para muitas mulheres, ou muitas mulheres para um homem só. E aí ele ainda deve manter essa obrigação com as suas esposas, com as suas antigas mulheres. Qual é a outra ofensa? É o incesto. O incesto é a relação íntima entre parentes com grau de matrimônio que são proibidos, Por exemplo, a igreja ela não permite casamento entre primos, tá? Ela não permite casamento entre primos. Então, parentes com grau de matrimônio proibidos. Ou seja, se existe uma relação, vocês são parentes, mas são parentes distantes, Primos de terceiro grau, primo de primo, aí pode haver relação sexual, No caso, pode haver matrimônio, certo? Quando eu falo pode haver relação sexual, eu estou dizendo, existe a possibilidade do matrimônio. Então, quando existe um matrimônio é proibido, o sexo, a relação também sexual íntima é proibida. Corrompe as relações familiares e representa uma regressão à animalidade. Ou seja, o incesto, por exemplo, pai com filha, ou filho com mãe, ou irmão com irmão, isso é incesto, Corrompe as relações familiares e representa uma regressão à animalidade. Você se torna um animal. Abusos sexuais são mais graves ainda, e se forem incestuosos. O abuso sexual ele já é gravíssimo, Mas quando se envolve o incesto, ele fica muito mais grave. Assim, é o combo do combo das gravidades. E tem culpa dupla, pois se trata de um escandaloso atentado e também se trata de uma violação da responsabilidade educativa. Ao invés de você estar educando, você está violentando uma pessoa, violentando alguém, violentando o próximo, o seu filho, a sua filha,
tio, sobrinho, sei lá o que seja. O que é a união livre, né? E por que ela é contrária à moral? A união livre é aquela que não há comprometimento das partes através do matrimônio. É repudiada por vários motivos. Então, quando não existe... quando eles podem ter relações com outras pessoas, né? O famoso trisal, o famoso relacionamento aberto, né? Que se fala hoje. É repudiado por vários motivos. Falta de compromisso. A união livre implica falta de comprometimento mútuo demonstrando desconfiança entre os parceiros. Né? Então você desconfia do seu parceiro para que não sofra. Você fala assim, não, melhor você deixar livre, né, saber onde está, do que não saber e ficar com medo, ficar com desconfiança. Mas acaba que é o motivo a desconfiança. Dignidade do matrimônio. Essa prática ofende a dignidade do matrimônio, pois não reconhece a importância de um compromisso público e jurídico. Também ela compromete a ideia de família. A união livre enfraquece a estrutura familiar, essencial para a sociedade. Também enfraquece a fidelidade. Relacionamentos sem compromisso comprometem a fidelidade, valor fundamental em qualquer relacionamento. E também enfraquecem a lei moral. A igreja ensina que o ato sexual é sagrado e deve ocorrer exclusivamente dentro do matrimônio. Fora desse contexto, é adultério e é considerado pecado, mesmo que o casal aceite. Mesmo que o casal aceite, ainda assim é adultério. Correto? E por fim, o test drive. Namorados ou noivos podem afirmar que têm direito a testar antes do casamento, mas não tem. Não tem, né? Alguns namorados e infelizmente muitas pessoas, elas vão falar assim: "Ah, mas eu posso testar, vai que eu caso", e isso não é um teste. O teste é o amor que você dá a outra pessoa. Então, se você ama, o sexo vai ser bom. Se você ama de forma como Cristo ama a igreja, como Cristo ama, como amai-vos uns aos outros, então o sexo será bom. Você não precisa dessas provas. O sexo não está... A perfeição do sexo, ou o prazer do sexo, não vai estar relacionado a isso. Não está relacionado a se você sabe ou não fazer um movimento, alguma coisa. Não. Não é isso. Está relacionado em se você ama e se você se doa a essa pessoa. Isso você pode testar e aprovar de várias outras formas. Saber que a pessoa te ama e saber que a pessoa é para você na relação sexual depois do casamento, você pode testar de outras formas. A partir da forma como ela se doa para você, para a igreja, para Deus. São relações sexuais prematuras, ou seja, acontecem antes do tempo e não devem acontecer. Isto é inapropriado, pois não asseguram a sinceridade e a fidelidade entre os esposos, entre os envolvidos, ou melhor, entre os noivos, né? Esposos não. Entre os noivos, não asseguram a sinceridade. Ah, eu fiz e depois eu não sei o que o noivo está pensando, ou a noiva está pensando, o namorado ou a namorada está pensando. Às vezes ele só está ali para ter uma relação sexual. Na maioria das vezes é o homem que está, né, mentindo, sendo falso, né, não sendo sincero e não sendo fiel. E ali, na maioria das vezes, nesses casos é assim. O amor humano não tolera ensaios. O amor não se ensaia. O amor não se ensaia. Por fim, a união carnal só é legítima se tiver instaurada uma definitiva comunidade de vida. Onde é instaurada essa definitiva comunidade de vida? No matrimônio, no casamento. O amor humano exige o dom total e definitivo das pessoas entre si. Ou seja, não é uma coisa que pode terminar. Definitivo, tem que ser definitivo. Não é uma coisa que pode ser dividida, tem que ser total. Metade para um, metade para o outro, não existe. Tem que ser total, certo? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nossa aula foi um pouquinho mais curta, eu achei que seria mais longa, porque teve muito mais parágrafos hoje do que na outra aula. Porém, a outra aula, como ela era muito mais de explicação, muito menos coisas diretas, né? Como hoje é algo mais direto, porque vai falar sobre os esposos, vai falar sobre a relação e não uma forma mais pregada, manifestada, né? Anunciada, que precisa ser pensada também. Hoje aqui é uma forma mais direta, então por isso hoje foi um pouco mais rápido. Mas é isso, eu quero agradecer você por ter ficado aqui.
Deixe o seu comentário aqui, o que você achou sobre essa aula e principalmente compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que precisam desse conteúdo, certo? Não se esquece de se inscrever também no canal, deixar o seu like e que Deus abençoe a sua vida. Que sejamos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.